Salmo 38. Título: Salmo de Davi para lembrança, Almeida Revista e Corrigida. Davi sentia como se tivesse sido esquecido por seu Deus e, portanto, reconta suas tristezas e clama fortemente por ajuda, por estar sob elas. O mesmo título é dado ao Salmo 70, onde, de forma semelhante, o salmista derrama seu lamento diante do Senhor. Seria insensatez palpitar sobre qual seria o motivo na história de Davi em que este salmo foi escrito. Pode ser uma celebração à sua própria doença e resistência à crueldade, pode, por outro lado, ser que tenha sido composto para o uso de santos enfermos e injuriados, em uma referência especial a ele mesmo. Entre as coisas que Davi trouxe à sua memória, as principais e indispensáveis foram, primeiro, suas lutas passadas e os livramentos do passado. O grande ponto, contudo, neste Salmo de Davi é trazer à memória, 2, a depravação de nossa natureza. Não há, talvez, um salmo que, como este, descreva mais plenamente a natureza humana, como é vista sob a luz que Deus, o Espírito Santo, lança sobre ela no momento em que ele nos convence do pecado. Estou convencido de que a descrição aqui não corresponde a nenhuma doença física. É muito semelhante à lepra, mas tem em si algumas características que não coincidem com nada descrito por escritores antigos ou modernos. O fato é, trata-se de uma lepra espiritual. É uma doença interior que aqui é descrita. E Davi a retrata muito vividamente e nos fará lembrar disto, Charles A. Spurgeon. Versículo 1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Devo ser repreendido, pois sou um filho transgressor e tu és um pai cuidadoso. Mas não lança ira em excesso nos tons de tua voz. Lida de forma gentil, ainda que eu tenha pecado gravemente. A ira de outros consigo suportar, mas não a tua. A ira de outros consigo suportar, mas não a tua. Charles A. Spurgeon. Versículo 2. Cravam-se em mim as tuas setas, são flechas, de fato, com penas ágeis e conduzidas com acuidade, e para lhes conceder força no voo, elas são lançadas. Posso dizer, seu arco, estou certo de que seu arco é de cruzes, pois nenhuma flecha pode voar tão rápido, nem perfurar tão profundamente, como as cruzes de aflições com as quais ele me surpreendeu. Oh, então, assim como estendeste teu braço de ira, ó Deus, para lançares essas flechas em mim, estende teu braço de misericórdia para atraí-las novamente, de modo que eu possa cantar hinos e não lamentar ao Senhor, e que possa demonstrar teu poder ao perdoares, assim como fazes ao condenares. Sir Richard Bach. Flechas são, primeiro, ágeis, segundo, secretas, terceiro, afiadas, quarto, instrumentos letais. São instrumentos que tiram sangue e bebem sangue até o ponto da embriaguez. Deuteronômio capítulo 32, versículo 42. As aflições são como flechas em todas essas propriedades. Joseph Carlin. Versículo 3. Tua indignação, meu pecado, ai de mim. Sou como uma bigorna sob 2 martelos, um de ira, outro do meu pecado. Ambos me espancando incessantemente. O martelo da tua ira espancando minha carne e tornando-a frágil. O martelo de meu pecado espancando meus ossos e tornando-os inquietos. Ainda que de fato ambos os instrumentos espanquem tanto a carne quanto os ossos, mas a sua ira atinge mais minha carne, por ser mais sensível. Meu pecado atinge mais os meus ossos,
por serem mais empedernidos. A ira de Deus e o pecado são duas causas eficientes para toda a miséria. Mas a causa que a engendra é, de fato, o pecado. A ira de Deus, como a casa que Sansão puxou sobre sua cabeça, não cai sobre nós, a não ser quando a atraímos sobre nós pelo pecado. Sir Richard Bach. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Um cristão nesta vida é como um mercúrio, que tem um princípio de movimento em si, mas não de descanso. Nunca estamos parados. Somos como a bola na raquete ou o navio sobre as ondas. Enquanto tivermos pecado, isso será como o mercúrio. Um filho de Deus é repleto de movimento e inquietação. Estamos aqui em uma pressa perpétua, em constante flutuação. Nossa vida é como a maré, algumas vezes baixa, outras alta. Aqui não há descanso e a razão disso é estarmos fora do centro. Tudo está em movimento até que chegue ao centro. Cristo é o centro da alma, a agulha da bússola, trêmula até que chegue ao Polo Norte. Thomas Watson. Aprenda aqui com os mendigos a procurar ajuda e alívio. Exponha as chagas, torne pública sua necessidade, descubra toda a miséria. Não faça do seu caso algo melhor do que realmente é. Mendigos percebem por experiência que quanto mais miseráveis aparentarem ser, mais compaixão teremos deles, mais auxiliados serão. William Gouge. Versículo 4. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Bom é quando o pecado é uma carga intolerável e quando a lembrança de nossos pecados nos sobrecarrega além do suportável. Este versículo é o clamor genuíno de alguém que se sente anulado por sua transgressão e ainda não enxerga o grande sacrifício. Charles R. Spurgeon. Nenhuma força é tão grande que não possa ser sobrecarregada. Ainda que Sansão facilmente tenha arrancado os portões de Gaza, quando toda a casa caiu, ela esmagou-o até a morte. E assim, infelizmente, sou eu. Tenho tido o pecado como um fardo sobre mim desde meu nascimento, mas o carreguei por muito tempo, tão levemente como Sansão fez com os portões de Gaza. Mas agora que derrubei toda uma casa de pecado sobre mim, como posso escolher não ser esmagado até a morte por tão grande peso? E prensada, ó minha alma, você de fato deveria ser, se Deus por toda a sua ira não tivesse certa compaixão de você, e por todo o seu desprazer não detivesse sua mão para não a repreender. Sir Richard Bach. É de uso singular para nós o fato de que as apostasias de homens santos tenham sido registradas nos salmos escritos. Registradas nos santos escritos. É de uso singular para nós o fato de que as apostasias de homens santos tenham sido registradas nos santos escritos. Manchas não parecem mais desagradáveis do que quando vistas em uma belíssima face ou na vestimenta mais limpa. E é oportuno ter conhecimento perfeito da imundície do pecado. Também aprendemos com eles a pensar mais modestamente sobre nós mesmos, a depender da graça de Deus, a manter um olhar mais rigoroso em nós mesmos, para que não caiamos nos mesmos ou mais graves pecados. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Herman Whittier, D.D. Versículo 5. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. A consciência estende-se, ampliando cada vez mais os limites
até que o inchaço se torne uma ferida e supure, e a corrupção dentro de si se torna ofensiva. Que terrível criatura o homem aparenta ser para sua própria consciência, quando a sua depravação e ignomínia são plenamente abertas pela lei de Deus, que é aplicada pelo Espírito. Até as doenças mais sórdidas não são pestilentas quanto o pecado. Nenhuma úlcera, nenhum câncer ou feridas putrefatas equivale à ignomínia intraduzível e poluição da iniquidade. Nossas percepções nos fizeram sentir isto. Escrevemos o que conhecemos e testificamos o que vimos, e ainda agora trememos ao pensar que tanto mal pode permanecer deteriorando o interior de nossa natureza. Charles Haddon Spurgeon. A sepultura conseguiu segurar Lázaro quando o Senhor abriu sua boca para chamá-lo. A corrupção de minhas feridas não tem mais poder para ser um impedimento à cura quando o seu prazer é que sejam curadas. Sir Richard Bach. Versículos 5 e 6. Sempre que Deus planeja revelar seu Filho com poder, onde quer que planeje fazer do Evangelho som pecaminoso, ele faz a consciência sentir e gemer sob o fardo do pecado. E certo estou eu de que quando um homem está labutando sobre o fardo do pecado, ele estará repleto de lamento. A Bíblia registra centenas de lamentos do povo de Deus sobre o fardo do pecado. A queixa espiritual é então a marca da vida espiritual e é assim reconhecida por Deus. Bem ouvi que Efraim se queixava, Jeremias capítulo 31, versículo 18. Isso demonstra que ele tem algo por que lamentar, algo que o faz gemer, algo que o descarregava. Esse pecado lhe foi revelado em sua odiosa malignidade. Isso é a angústia e sofrimento para sua alma. O fato de não poder deslizá-lo sob sua língua como um doce quinhão, mas tudo é descoberto pelo olho incisivo e punido pela mão repreensiva de Deus. J.C. Philpott. Versículo 6. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Deixe um homem ver e sentir-se sob as amarras da culpa, aproximando-se do inferno sob o poder de suas luxúrias, da inimizade com Deus, e Deus lhe sendo um estranho. Deixe a simples compreensão de sua condição encontrar seu coração e permita-o continuar em uma diversão se puder. Que criatura lamentável o homem pode perceber ser agora. Ele inveja a felicidade de bestas que estão satisfeitas em seus pastos e nele se distraem. Ouvimos sobre aquele que, quando viu um sapo, parou chorando porque Deus o havia criado como um homem. Criatura tão excelente e não um sapo tão abominável. A bondade de Deus, então, parece, como ele a compreendia, fazer-o chorar. Mas aqui este homem encontra um sapo e também chora. Por quê? Porque ele é um homem que acredita que seu estado é infinitamente pior do que a condição do sapo e que, se fosse possível, trocaria de condição com o sapo, que não tem culpa do pecado, não teme a ira de Deus, não está sob o poder de luxúrias e criaturas. Deus não é seu inimigo, e essa é sua miserável condição. Gilles Firmin. Versículo 7. Não há parte sã na minha carne. Em muitas questões nossas avaliações são extremas, mas nunca superestimamos o mal do pecado. Ele é tão corruptivo quanto é condenatório, cobre a alma de pestilência com lepra. Isaías capítulo 1, versículo 5, versículo 6, William S. Plumer. Versículo 8, estou aflito. O original é entorpecido ou congelado. Incongruências e contradições tão esquisitas encontram-se em uma mente distraída e um corpo doente.
parece ser alternadamente ressecado pelo calor e pinçado pelo frio. Como almas no purgatório, esta lenda papista, lançadas de fornalhas ardentes ao gelo maciço. Corações profundamente atormentados correm de um extremo a outro, com igual tortura em ambos. Um calor de terror, um calafrio de horror. Um desejo flamejante, uma terrível insensibilidade. Por estas misérias sucessivas, um pecador convencido é levado à porta da morte. Charles A. Spurgeon. Dou gemidos, etc. É difícil para um verdadeiro penitente, na amargura de sua alma, continuar a vida até que o momento arrastou em pecaminosidade, sem que haja gemidos e suspiros do fundo de seu coração. Mas felizes são esses gemidos, felizes esses soluços, considerando que fluem da influência da graça e do sopro do Espírito Santo, que de maneira inefável geme em nós e conosco, e que forma esses gemidos em nosso coração, por penitência e amor. Jean Baptiste Elias Arillon. Versículo 9. A minha ansiedade não te é oculta. Lágrimas secretas por pecados secretos são excelente sinal de um coração santo e de um bálsamo curador para espíritos quebrantados. Samuel Lee. Versículo 11. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. É muito difícil quando aqueles que deveriam ser os primeiros a vir em nosso resgate são os primeiros a nos abandonar. Em momentos de profunda aflição da alma, até mesmo os amigos mais afeiçoados não conseguem fazer parte do caso do sofredor. Deixe-os tão ansiosos quanto puderem, pois não podem fechar as feridas de uma consciência sensível. Oh, a solidão da alma submetida ao poder convencedor do Espírito Santo. Charles A. Spurgeon. A prova da afeição é vista em atitudes. Ouço o nome de um compatriota e amigo, não vejo atitude alguma. Para o Senhor, portanto, eu corro, aquele cuja palavra é em si atitude, pois preciso da sua ajuda. Do latim Dea Rivetus. Versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abre a boca. Oh, quão felizes deveríamos ser, se pudéssemos sempre fazer o que sabemos ser o melhor, e se nossas vontades fossem tão prontas a agir quanto nossa razão é capaz de decretar. Evitaríamos muitas rochas sobre as quais agora passamos. Evitaríamos muitos erros que agora cometemos. Ser surdo e mudo é, de fato, grande incapacidade e defeito quando se é algo natural. Mas sendo voluntário e, ouço dizer, artificial, passam a ser grandes habilidades, ou antes, perfeições. Sir Richard Bach. Versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. O homem que deve pular em um fosso profundo não se atira de cabeça ou salta em busca de aventuras, mas ele ata uma corda no topo em uma viga ou em algum lugar seguro e assim desce gradativamente. Então desça para considerar seu pecado, prendendo-se em Cristo, e quando estiver próximo do fundo a ponto de já não poder mais suportar, mas estiver pronto para superar o horror e as trevas de seu miserável estado, não se demore nos portões do inferno para que o diabo não puxe. Antes acenda novamente por atos de fé renovada e corra para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Thomas Cole em Exercícios Matinais. Versículo 16. Contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. A menor falta de um santo certamente será notada, muito antes que chegue a cair,
o inimigo começa a cercá-lo. Um mero tropeço do pé faz todos os cães do inferno latirem. Como devemos ser cuidadosos, insistentes em oração, pedindo a graça sustentadora. Não desejamos, como cego Sansão, divertir-nos com nossos inimigos. Estejamos então atentos com a traiçoeira Dalila do pecado, por cujos meios nossos olhos podem em breve ser arrancados. Então, sejamos atentos com a traiçoeira Dalila do pecado, por cujos meios nossos olhos podem em breve ser arrancados. Charles A. Spurgeon. Versículo 17. Pois estou prestes a tropeçar, a expor minha enfermidade em minhas tribulações e aflições, como Jacó passou a mancar após lutar com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 31. No grego, estou pronto para o flagelo, ou seja, para sofrer correção e punição por meus pecados. Assim diziam os caldeus para a calamidade. Henry Ainsworth. Versículo 18. Confesso minha iniquidade. Quando a tristeza leva ao reconhecimento sincero e penitente do pecado, é bendita a tristeza. Algo pelo que agradecer a Deus muito piedosamente. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Entristecer-se pelo pecado não é expiação por ele, mas é o espírito adequado com o qual recorrer a Jesus, que é a reconciliação e o Salvador. Um homem que se aproxima do fim de sua aflição, quando coloca fim em seus pecados. Versículo 19. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. Ainda que o homem justo esteja fraco e moribundo, os demônios que o opõem certamente estão vivos. Nem o mundo, a carne ou o diabo são, em momento algum, atingidos por debilidade ou inércia. Esta trindade de males trabalha com energia impetuosa e constante para nos derrubar. Se houvesse a possibilidade de o diabo adoecer, de nossas luxúrias enfraquecerem, ou da Madame Ilusão, do livro A Peregrina, Mundo Cristão, 1999, adoecer, poderíamos negligenciar nossa oração. Mas com inimigos tão vivazes e vigorosos, não devemos deixar de clamar firmemente ao nosso Deus. Versículo 20. Porque eu sigo o que é bom, sendo odiados pelos homens por esta razão. Podemos nos alegrar em carregar este fardo. Sua ira é a homenagem inconsciente que o vício presta à virtude. Esse versículo não é inconsistente com a confissão prévia do escritor. Podemos nos sentir igualmente culpados diante de Deus e, contudo, ser completamente inocentes de qualquer mal causado a nossos semelhantes. Uma coisa é reconhecer a verdade, outra, muito diferente, é submeter-se a ser contradito. O Senhor pode me ferir justamente, e ainda assim poderei dizer a meus semelhantes: por que me feres? Charles A. Spurgeon.